3h17. Um dos grandes orgulhos desse programa que eu tenho é ter a oportunidade de a cada 15 dias conversar com o Cid Torquato, que é presidente do Econlibras e que sempre nos atende para falar sobre os mais variados temas ligados à vida da pessoa com deficiência. E hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer um balanço de tudo que conversamos, tudo que vivemos e quais são as nossas perspectivas para o ano que vem, para as próximas décadas, para os nossos próximos anos de relacionamento plural, coletivo, de absorção de todas as iniciativas na sociedade brasileira e, claro, com todas elas incluídas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Ô Cid, se a gente tiver que avaliar, vamos dividir por aspectos, digamos assim, ou áreas que tiveram algum tipo de iniciativa. Das ações que a gente pode perceber a partir de iniciativas de governo, o que a gente poderia avaliar desse ano de 2023 e que nos dão um alento de que o poder público vai cada vez abrir mais espaço para as discussões e para a abertura de canais de comunicação e de relacionamento mais amplo da pessoa com deficiência com quem decide como vai ser a vida dela nas grandes cidades? Bom, Ronald, eu queria começar fazendo uma lembrança aqui. Não sei se você recebeu meu cartão, mas eu me lembro de, nos anos 70, talvez, 60, final dos anos 60, eu escutar aqui no programa da manhã o Omar Cardoso, Uhum. o grande, o maior astrólogo brasileiro, Omar Cardoso. E, obviamente, minha mãe escutava, como a mãe de muita gente que nos ouve aqui hoje. Opa, sem dúvida. Opa. E era um programa muito, muito ouvido, né? O Omar Cardoso era um personagem forte, né? Pujante. E eu lembro muito bem, ele começava o programa, né, falando o mantra que ele tinha, né? Que era todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Uhum. Eu lembrei isso me marcou naquela época, mas eu só fui saber o que era mantra e entender um pouco o que ele fazia ali, com uma coisa um pouco neurolinguística e tal, né? Mas de encarar o mundo de forma positiva, de forma otimista, né? De repente você dá um pouco cabisbaixo, né? Ou a coisa não está indo muito na sua direção, ele aconselhava repetir esse mantra várias vezes, né? Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Então, isso me marcou bastante, como eu disse, e me acompanha nessa vida inteira, eu pensando nesse mantra. E hoje, né, nada, eu acho que ele se encaixa muito bem no momento que eu vivo, né, e em alguma medida o que as pessoas com deficiência no Brasil vivem. A gente avançou muito, Ronald, nos últimos tempos. Eu digo que eu sou, né, se dá para ser um privilegiado depois de um acidente catastrófico como o meu, né, 16 anos atrás, eu fui ser deficiente, pessoa com deficiência numa época de grandes mudanças, de grandes ações, né? A gente já falou aqui, o grande movimento que colocou o tema da deficiência realmente na pauta dos países foi a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Lá em 2008, né, foi assinada pelo Brasil em 2009. Isso é um grande marco. E as coisas melhoraram muito de lá para cá, né? É, Respondendo agora a sua pergunta, este ano, por exemplo, eu acho que o grande movimento, né, a ação, a iniciativa mais contundente, mais importante para as pessoas com deficiência foi a criação, né, a divulgação do programa do governo federal, o Viver Sem Limite 2. Né, se tudo aquilo que foi prometido, todo o dinheiro que foi prometido, na casa dos bilhões de reais, for realmente alocado para, né, o processo de inclusão da pessoa com deficiência, nós vamos ter aí os próximos anos, né, de muitas novidades e de muita inclusão. Então, coloco esse evento, né, essa ação, essa iniciativa do governo federal como né, a iniciativa mais importante, a maior notícia que a gente tem este ano.
A gente vai precisar ter, né, Cid, diante dessa iniciativa nacional, um engajamento dessa árvore, né? Isso precisa ramificar por todos os galhos para chegar naquele cidadão da periferia, porque ainda bem que o Cid Torquato teve a possibilidade de, e não é fácil, né? Tudo que você conta aqui pra gente de como se transformou a sua vida nos últimos 16 anos e todo o gasto, todo o investimento que você precisa ter e você teve condição de tocar a sua vida adiante e diante dessa possibilidade, ajudar outras pessoas com informação, com trabalho, você já teve no poder público também, mas essa ramificação a partir do governo federal precisa chegar nas periferias e naquele cidadão que quase não tem condições sequer de entrar no ônibus, porque o ônibus que passa no bairro dele não tem rampa, né? Ou que ele não tem dinheiro para comprar uma cadeira de rodas, ou que não tem nenhuma atividade naquela região que possa, seja motora ou seja de inclusão na escola, por exemplo. Né? Isso precisa ter um desaguar por todo o Brasil de uma maneira muito impactante e não é de uma hora para outra, né, Cid? Com certeza. O Viver Sem Limites 1 foi um bom programa e criou né, uma série de ações em nível nacional. Uma delas, que é um destaque, que cresceu bastante nos últimos anos também, porque ela saiu né, só da iniciativa apoiada pelo governo federal, né, e ganhou as empresas e né, governos de estado, municípios e né, organizações, entidades, foi o atendimento em libras por videochamada. Você sabe disso, eu trabalho com isso hoje e não tenho também menor pudor, né, de trazer ou dúvida de trazer essa questão aqui, porque onde eu trabalho e com a AME é uma ONG, a gente não tem fins lucrativos, né, só investe, ainda não está, tem 10 anos de operação e ainda a gente não chegou no break-even em termos financeiros, quer dizer, é um investimento social de fato. Então, por isso, não tenho, né, não vejo um problema de eu citar o assunto. Mas cresceu muito o atendimento em libras por videochamada. É uma novidade também dos últimos anos. A grande preocupação quando você falava em inclusão da pessoa com deficiência, principalmente inclusão digital, era com cegos. Não era, a gente se preocupava com a questão de todas as imagens estarem descritas, né, para que ele pudesse escutar, ler, né, escutar o que está na imagem, e a questão da arquitetura do site. Então, era muito focado na pessoa com deficiência visual, anos e anos. E nos últimos poucos anos, aí, houve um impulso na questão de inclusão da pessoa com deficiência auditiva severa, principalmente dos surdos que usam língua de sinais. E a gente não tem a dimensão de quanto esse segmento da população brasileira é sofrido. Né? Imagina a pessoa surda que usa língua de sinais, e tem muita gente que nem usa língua de sinais sabe usar, ela quase que é um pária social. Né? Eles vivem em comunidades né, de pessoas surdas, porque ninguém sabe Libras. Muitas vezes não conseguem nem ir até a padaria sozinhos. Olha o drama da autonomia e do protagonismo. Porque vai chegar lá, talvez não consiga nem comprar pãozinho, porque ninguém sabe o idioma. Então, houve um movimento muito grande e isso é muito positivo também. Acho que no nosso balanço aqui, eu não posso deixar de destacar isto e que o impulso maior foi exatamente no Viver Sem Limite 1. Então, muitas cidades brasileiras têm suas centrais de intermediação em Libras por conta né, do Viver Sem Limite 1, que deu o pontapé inicial desse movimento. Então, eu acho que esse é um outro ponto, né, de novo, aqui no nosso balanço, que vale a pena destacar. Ô Cid, nas relações humanas, hein? A gente conseguiu dar um passo para frente diante desses projetos, das ideias, do recall que a gente tem do projeto anterior lá, no Viver Sem Limites 1 e daquilo que pode vir a acontecer. As pessoas estão mais abertas, mais fáceis de receber o entendimento de que a pessoa com deficiência deve estar inserida em absolutamente tudo que ela desejar estar? Sim, boa. Por sinal, você tem um discurso muito bem organizado sobre o tema, Ronald. Não é normal, assim, ou seja, a maioria das pessoas não tem nem a nomenclatura né, organizada, a pessoa com deficiência, por exemplo,
Porque, né, lembrando, a gente vem de épocas que as pessoas com deficiência eram tratadas como, sei lá, as físicas lá atrás, aleijados, né, paralíticos, tal. Isso depois veio, começaram as nomenclaturas, pessoa com excepcional, pessoa portadora de deficiência, pessoa deficiente, até que a Convenção da ONU, que eu mencionei no começo, estabeleceu que a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Ô Isso Cid, pouca posso gente fazer um sabe. parêntese aqui, só para Claro que só pode. para você entender e dar também, a gente não veio pronto e nem estamos prontos, né? A gente tem tudo Sim, aqui é para aprender. E eu venho de uma realidade que lidei durante muitos anos, graças a uma amiga jornalista que abriu uma oportunidade de falar com um público específico, que é a Roseli Tardelli, que criou a agência de notícias da AIDS, tá? Era uma agência de sim. notícias para falar com um público que é o jornalista que precisa entender como falar sobre esse tema, pautar esse tema, cada vez mais lidar com a informação para que a informação pulverize um conhecimento do que é AIDS e de que forma as pessoas precisam receber essa comunicação para fazer as pessoas entenderem o que elas não podem fazer para não ter esse problema na vida delas e orientar aqueles que têm e permitir que as pessoas sejam respeitadas e tudo mais. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, e aí chegando no ponto que você tocou, é que na época tinha muita gente quando surgiu o advento do vírus HIV, AIDS e todas as derivações disso, as pessoas eram classificadas e chanceladas com um carimbo de aidético. Tá? E você deve Hum, lembrar disso daí. Ah, fulano é sim. aidético porque ele tem. E aí perceberam, e ainda bem que perceberam, que primeiro vem a pessoa, né? Antes desse carimbo, que era absolutamente pejorativo. Então, a pessoa que vive com HIV e AIDS era a maneira certa de se falar. Tá? Sim. E tudo isso passou por um processo que eu acho que a gente tem que estar aberto a fazê-lo, a praticá-lo, a recebê-lo, de quem quer que seja, de não usar termos, porque às vezes o termo já define qual vai ser o discurso e de que maneira a pessoa vai absorver. Então, falar dessa forma da pessoa com deficiência nada mais é do que o óbvio, é assim que a gente tem que tratar e não adjetivar as coisas. Sim, mas a maioria da população não sabe disso. A gente está aqui Então, para tentar levar isso adiante. a semântica, né, nesses casos é muito importante. Então, né, e pessoa com deficiência ainda tem gente que se sente, não se sente confortável com esse sistema. Existem movimentos no mundo para tentar mudar esse nome. Também não dá para tapar o sol com a peneira, né? Não dá para falar que a pessoa tem uma deficiência sem falar que ela tem uma deficiência, que é mais ou Claro. menos isso, os movimentos querem, né? Uhum. Não dá, né? Existe a deficiência. Eu entendo, né, a questão da pessoa antes, com certeza, e a questão do meio ambiente acessível é muito importante para definir o grau de deficiência daquela pessoa. Mas, infelizmente, né, ainda a questão toda é startada, né, começa pela deficiência que a pessoa tem. Então, não dá para né, esconder isso. E aí, da deficiência ali derivam várias coisas, né? Inclusive essa relação com o mundo. Então, mas, de novo, semântica é muito importante, só para aqui, para quem não sabe, né? A gente fala pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência motora e pessoa com deficiência intelectual. Em grande medida, são essas as definições, são esses os nomes e é assim que as pessoas né, querem e devem ser tratadas. No plano, e isso está inserido no que você perguntou agora, que é exatamente se os corações e mentes né, dessa nossa população brasileira conseguiu nos últimos anos absorver né, ou desenvolver uma empatia né, com relação a grupos minorizados em geral. Eu diria que mais ou menos, mais ou menos. Existem avanços, obviamente, à medida que o tema é colocado em pauta e que as conquistas aparecem, os direitos são respeitados. Você tem um movimento aí de cascata que vai sensibilizando, né, evangelizando muito lentamente as pessoas.
mas a gente tem que acelerar isso, porque, né, quem tem deficiência tem pressa, como quem não tem também tem pressa. Então não dá para ficar esperando, oh, isso vai acontecer daqui 5 anos ou 10 anos. Então a luta continua, né? A gente que tem, né, esse papel de militância também, né, de estar nos movimentos ligados às pessoas com deficiência, a gente tem pressa e está acelerando esse processo para ver que se cada vez mais a gente consegue cada vez mais rápido, né, atingir esses objetivos de inclusão, porque como você mesmo disse, Ronald, o buraco é fundo, viu? Tem muita gente ainda trancada em casa, tem muita gente sendo agredida, tem muita violência com relação à pessoa com deficiência, tem muita violência sexual com relação a principalmente meninas com deficiência. Então, isso tem que parar, tem que acabar. Né? E o que a gente faz aqui, né, nessas tardes de sexta-feira, quinzenalmente, é muito importante. Eu recebo né, mensagens de pessoas em várias partes aí, parabenizando. Eu também coloco nas minhas redes, né, a gravação da nossa entrevista sempre que termino e tem uma boa audiência. Então, o recall, né, sobre o que a gente vem fazendo aqui tem sido bastante positivo. E nisso, né, como a gente está fazendo esse balanço de final de ano, eu queria agradecer, né, a Rede Bandeirantes, né, toda a estrutura, obviamente, mais especificamente a Rádio Bandeirantes, por ter, né, me concedido esse espaço e de forma muito, muito carinhosa, respeitosa e especial a você e ao Zaidan, né, que são as duas principais figuras aí, né, que interagem comigo, e isso tem sido para mim muito, além de prazeroso, né, muito bom, porque o impacto dessas nossas conversas é muito positivo. Imagina, gente que só tem a agradecer. Ô Cid, só deixa eu te perguntar uma coisa, porque várias das nossas conversas aqui ao longo do ano estiveram permeadas por eventos, alguns que você participou, outros que você estava, de alguma forma, divulgando. Os eventos que abrem espaço para as mais variadas discussões, seja a questão estrutural, né? A gente tem evento tratando de como transformar o seu carro num carro acessível, a sua casa, elevadores, de bengalas a elevadores de prédios, tem de tudo, né? Eventos com características estruturais, outros mais conceituais. De que forma esses eventos ajudam a solidificar um pensamento que precisa ser cada vez mais aberto, plural e repetido nos meios de comunicação? Os eventos têm um papel muito importante, e principalmente porque muitos ainda não abordam essa temática. Muitos ainda não usam recursos de acessibilidade comunicacional, como Libras e Legenda, que são os mais importantes aqui, audiodescrição também, mas eu acho que Libras e Legenda são mais fáceis e mais pesam menos no bolso também, e muito importantes para muita gente. Mas além de não terem, na estrutura do evento, não tem a esmagadora maioria de vezes na temática. Então eu falo hoje, né, em função do ICOM, com gente do Brasil inteiro, e tenho falado muito com organizadores de eventos, tentando convencê-los, Ronald, a minha tese com eles é o seguinte: a acessibilidade comunicacional não precisa ser né, uma obrigação, né, e muitas vezes eles não gostam, tratam o tema como uma obrigação que é dispensável. Eu falei, não precisa ser, vamos mudar essa chave, vamos tentar transformar esses recursos de acessibilidade comunicacional em itens de receita. Então, para um evento, ele tentar conseguir patrocínio, e consegue, porque tem grandes organizações aí que se prezam por promover a acessibilidade, mas isso não tem, né, eu que estou lançando essa questão hoje no mercado. E junto com a questão da estrutura, né, do evento, ter esses recursos, eu também falo, poxa, vamos colocar, ou vamos participar de algum painel né, falar sobre a questão da acessibilidade. Né, saindo um pouco da sua pergunta, mas mostrando
como a gente tem que evoluir ainda muito, eu vejo, cito os advogados. Eu sou advogado de formação, então tenho muitos amigos advogados. E existem no Brasil algumas boutiques, né, de direito, boutique, né, de direito tributário, boutique de direito, né, civil, né, com poucos advogados, um trabalho diferenciado, e tem as boutiques de direito digital. Então, são escritórios de advocacia especializados em direito digital. Ronald, pasme, você acredita que eu não conheço nenhum escritório de direito digital que saiba sobre acessibilidade digital, que inclua acessibilidade digital entre seus, né, no leque de serviços que eles prestam ou de consultorias que eles dão? Então, a acessibilidade é absolutamente desconhecida pelo cenário, né, dos que lidam com direito digital. Então, isso para mostrar um outro viés de como aí a jornada não é fácil. Ô Cid, se a gente pudesse deixar uma mensagem aqui para o nosso ouvinte de expectativa, de desafios para o próximo ano, o que você gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que, né, a gente tem que melhorar a militância, a gente tem que fortalecer nossas entidades, né, nossas associações, a gente tem que deixar de ser amador em Brasília, né, na interlocução com os deputados, com os senadores, com as comissões, com né, os diversos PLs, né, projetos de lei, que lidam com questões relativas à acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência, muitos deles, inclusive, tentando acabar com direitos como o da lei de cotas. Então, a gente precisa ter essa força, né? Precisa fortalecer as nossas entidades. E, para fechar, né, como eu comecei e vou terminar com essa mensagem a todos, né, de otimismo, né, eu falei, né, eu mandei um textinho, acho que eu mandei para você. Eu falo, né, melhor ser alegre que ser triste, e muito melhor ser otimista do que ser pessimista. Perfeito. Então, gente, né, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Esse é o mantra do Omar Cardoso, que eu deixo aí como, né, uma grande sugestão para a gente auto-energizar, né, nesse ano e ser otimistas, né, cada vez mais, né? Não, a gente tem que trabalhar, e se a gente não tiver, né, energizado, otimista, as coisas não saem direito. Então, essa é a minha mensagem para quem nos ouve. Perfeito. Cid, muito obrigado, viu? Foi um prazer tê-lo aqui ao longo de todo o ano. A gente se encontra a partir de janeiro, falando sobre esses mesmos temas, sempre espaço aberto aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Olha, só para terminar, queria mandar um abraço, né, Claro. para o Caio Carvalho. Um abraço para o Caio Carvalho, que é, né, o diretor, o vice-presidente aqui na Band de marketing. Porque o Caio que me apresentou para você. Isso, ou por tabela, né? Então, o Caio tem bom, Caio, né, é adorado por todo mundo que o conhece, e, né, ele tem um empurrãozinho dele aqui nesse nosso bate-papo tão interessante. Um excelente empurrãozinho, super bem-vindo, viu? Valeu, Cid. Um Feliz Natal. Valeu, e uma ótima virada de ano para você, viu? Para todo mundo. Um abraço. Valeu. Tchau. Cid Torquato, sempre com a gente aqui. A cada 15 dias a gente bate papo. Se você não teve a oportunidade, está chegando agora para receber esse conteúdo, procura aí no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Todas as nossas conversas estão lá disponibilizadas para você.